Muito boa noite a todos. Vamos dar início ao nosso estudo bíblico dessa quarta-feira. Quero convidar você a fechar os seus olhos. Vamos orar. Vamos falar com Deus. Pai querido, obrigado por mais essa rica oportunidade que o Senhor nos oferece de estudarmos a Tua Palavra, de nos inteirarmos acerca daquilo que o Senhor tem para as nossas vidas, que nós mais essa noite possamos aprender do Senhor. Nos dê uma mente livre de qualquer preocupação, Deus, nos dê a atenção completamente voltada à Tua voz. Fala conosco, que o Teu Santo Espírito venha comunicar a Tua Palavra a cada um de nós. É a oração que te fazemos, confiados no Senhor, em nome de Jesus. Amém. Vamos abrir então nossas Bíblias, na primeira carta de Pedro, capítulo 5, estamos bem nos finalmente do estudo dessa carta, onde a gente tem visto que o contexto dela envolve sofrimento, um contexto em que igrejas estão dispersas, o povo de Deus disperso por conta da perseguição, por causa da fé em Cristo Jesus. E nós temos visto então que Pedro escreve essa carta para encorajar esses crentes em meio ao sofrimento. Ele escreve essa carta para trazer algumas exortações também, e nesse ponto final aqui ele traz para nós algo muito importante para a vida da igreja, que é realmente prestar atenção nas sutilezas, nos ataques do diabo. Ele deixou muito bem claro que a partir do versículo 8, para sermos sóbrios e vigilantes. O nosso inimigo, o diabo, anda em derredor, como um leão que ruge procurando alguém para devorar, para destruir. Ou seja, o diabo ele quer nos afastar de Deus, ele quer a nossa morte, enfim. E uma das primeiras coisas que nós vimos aqui na semana passada foi exatamente uma das formas com as quais a igreja pode resistir aos ataques do diabo, é conhecendo ao diabo, conhecendo o nosso inimigo, conhecendo a forma como ele ataca. E é muito importante a gente perceber que a gente não conhece o diabo buscando no ocultismo, buscando em livros satanistas, buscando em outros recursos. A gente tem a palavra de Deus que nos ensina, que nos fala acerca de quem é o diabo, acerca da maneira como ele age, a forma como ele ataca. Então nós temos um recurso, nós podemos recorrer à palavra de Deus para conhecer o nosso inimigo. Então na semana passada nós vimos sobre isso, e hoje nós vamos ver um pouco mais de outras atitudes que podemos ter. O pastor Gerson conversou um pouco sobre isso na semana passada também, que é a realidade de sermos sóbrios e vigilantes. A importância de termos essas características em nossas vidas ao observarmos toda uma ação do nosso inimigo, que é o diabo. Então o versículo 8 ele vai dizer isso: sejam sóbrios e vigilantes. A palavra traduzida como sóbrio aqui, ela pode ter alguns significados muito interessantes para a nossa atenção, para a nossa observação nesse estudo. Estar sóbrio pode significar estar livre de intoxicantes, né, Rev? Intoxicantes, e a gente pode pensar de intoxicantes tanto na área espiritual da nossa vida, quanto na área física. E o que seria então alguma forma de intoxicante na área espiritual? Por exemplo, é a gente amar muito mais as coisas desse mundo do que amar a Deus, do que amar buscar a Deus, do que amar estar na presença de Deus. Uma outra questão para a gente avaliar também é a prática rotineira de pecados. Isso caracteriza uma intoxicação na área espiritual, a prática rotineira de pecados. Como eu mencionei domingo passado, a Thailise sempre fala sobre isso, os nossos pecados de estimação, pecados em que muitas vezes a gente realmente cai na rotina, nós temos costumeiramente cometido tais e tais pecados. Então isso é um alerta para nós, porque muitas vezes o inimigo das nossas almas, o diabo, ele sim se utiliza dessas situações, como nós vimos na semana passada. Se o contexto da carta é de sofrimento, o diabo ele quer usar esses momentos frágeis da nossa vida para nos atacar. Momentos em que eles sabem que muitas vezes talvez possamos estar fracos, podemos estar mais sujeitos aos ataques dele. É por isso que Pedro destaca: sejamos sóbrios e vigilantes. E a questão da área espiritual da nossa vida aqui, essa intoxicação na área espiritual, nós precisamos realmente tomar um cuidado. A gente começa a ter uma boa imagem dessa intoxicação espiritual quando, por exemplo, a gente pega a história, a parábola do filho pródigo, não é verdade? Filho pródigo, o que ele faz? Ao invés dele nutrir e valorizar o amor do pai, o que ele faz? Ele prefere muito mais aquilo que o pai simplesmente pode dar para ele. Ele quer o quê? Ele quer os bens, ele quer a herança, e ele basicamente quer o pai morto, porque ele pede a herança, ele não está nem aí para o pai dele mais. Ele pede herança, o pai, olha que interessante, Bolinha, de maneira amorosa, o pai dá a herança para o filho.
E ele sai. O texto diz que vai para uma terra distante, não é verdade? Vocês lembram da parábola? Ele vai para uma terra distante e lá ele faz o quê? Dissipa todos os bens, não sobra nada. E olha como é que é interessante a ação do inimigo. Ele usa desses momentos em que muitas vezes amamos muito mais aquilo que esse mundo pode oferecer, todos os prazeres que esse mundo pode oferecer. E convenhamos, meus irmãos, nós somos muito suscetíveis a essas tentações, não é verdade? Como nós vimos na semana passada, o diabo ele faz o quê? Ele anda ao nosso derredor, ou seja, é visível a ação dele. E ele se utiliza realmente dos recursos que esse mundo oferece, os prazeres desse mundo. Ele vai se utilizar disso tudo para nos tentar, para nos atacar no intuito de nos devorar, de nos destruir. Nós vemos isso com a parábola do filho pródigo, onde ele dissipa tudo, perde tudo aquilo que ele havia recebido do seu pai. Mas é interessante que num momento naquela parábola, o que acontece? Ele cai em si. E a gente pode entender isso como sendo o quê? Ele volta à sobriedade, não é verdade? Fica sóbrio novamente, ele começa a compreender que aquilo que ele fez foi mal diante dos olhos do seu pai, diante dos olhos do Senhor. Ele reconhece isso, ele fala: eu pequei contra Deus, pequei contra os céus, pequei contra o meu pai, vou voltar para casa. Ele toma essa postura, ele toma essa atitude. A gente também percebe essa questão da intoxicação na área espiritual, uma falta de sobriedade na história de Esaú e Jacó. Naquele momento em que Esaú, depois de uma caçada, volta para casa cansado e Jacó tem uma jantinha prontinha lá, né? E ele morrendo de fome faz o quê? Jacó esperto, né? Fala: vem cá, só pode comer isso aqui se você me der a sua herança, né? Se eu tiver os direitos de primogenitura agora. E Esaú nem faz questão. O que Esaú faz? Não, direito de primogenitura é seu, pode ficar com tudo, me dá esse prato de lentilha aqui que eu vou comer. Ou seja, ele não levou em consideração. E muitas vezes o que o diabo usa como tática é o nosso imediatismo. A gente quer as coisas na hora. E a gente é tentado a muitas vezes tomar decisões, fazer escolhas por conta de um imediatismo. A nossa geração é muito assim, não é verdade? A gente quer as coisas num estalar de dedos. Hoje a gente está sem internet. Hoje a gente não está transmitindo o estudo bíblico. O Robson está ali no esforço de gravar para quando voltar à internet ele sobe aí o vídeo para a gente ter a sequência lá. A internet, a geração fast food, toda essa facilidade nos faz ser assim, né? Querer as coisas na hora, querer as coisas rápido. E muitas vezes quando a gente vive essa vida de facilidades, a gente se esquece de que a vida ela tem que ser vivida no tempo de Deus, não no nosso tempo. E aí muitas vezes abrimos mão de uma comunhão com Deus, abrimos mão do nosso amor a Deus para fazer as coisas no nosso tempo, para desfrutar da vida a partir daquilo que ela tem para nós, e não a partir daquilo que Deus oferece, daquilo que Ele tem para nós. É por isso que Pedro nos chama a ser sóbrios. Precisamos estar sóbrios na área espiritual das nossas vidas. Uma rápida observação nos permite ver que uma grande quantidade de pessoas realmente escolhe viver as suas vidas de acordo com aquilo que esse mundo tem oferecido. Basta a gente tirar e avaliar a nossa própria vida. Quantas e quantas vezes no nosso dia a dia somos tentados a fazer escolhas, a viver da maneira como muitos têm vivido nesse mundo, longe de Deus. Essas tentações vêm. A gente observa isso nos filmes, a gente observa isso na TV, a gente observa isso nas escolas, nas faculdades, no nosso trabalho, no dia a dia. Isso é fácil a gente observar e é muito simples e fácil também de cair nessas tentações se não estivermos firmes no Senhor. É por isso que Pedro nos chama a sobriedade. Em vez de viver para Deus e armazenar as nossas riquezas no céu, muitas vezes temos sido tentados e caímos na tentação de armazenar as coisas para nós aqui mesmo. E aí, como aquela parábola que o próprio Jesus disse, né, daquele homem que não reconheceu que as bênçãos vieram de Deus, as bênçãos da colheita, o que ele faz? Ele avalia consigo mesmo, né? Vou reconstruir celeiros maiores, vou destruir esses aqui, vou juntar toda a colheita, agora sim eu vou ser feliz, agora eu posso comer, me alegrar. E aí qual que é a palavra de Jesus? Louco, hoje mesmo pedirão a tua alma. E aí, isso aí que você guardou vai ser para quem? Por isso precisamos ser sóbrios, meus irmãos. A intoxicação espiritual é exatamente com as coisas desse mundo. Quando amamos muito mais as coisas desse mundo, quando muitas vezes nos apegamos muito mais a pecados aqui desse mundo,
do que uma vida voltada para o Senhor, uma vida de arrependimento, uma vida onde buscamos ser controlados por Deus e pela vontade de Deus. O apóstolo João escreveu na sua primeira carta, no capítulo 2, versículo 15 a 17, um texto muito conhecido, quando ele diz: não amem o mundo e nem as coisas que há no mundo. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo que há no mundo, os desejos da carne, os desejos dos olhos e a soberba da vida não procede do Pai, mas procede do mundo. Ora, o mundo passa, bem como os seus desejos, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. E fica tão claro para nós que a Bíblia era realmente um livro muito atual, não é mesmo? O mundo passa, bem como os seus desejos passam, mas a vontade de Deus permanece para sempre. A gente sabe que a gente vive num mundo passageiro. As coisas aqui têm um prazo de validade, tudo aqui tem o seu limite. Desde as nossas roupas a objetos eletrônicos, tudo aqui tem um fim. A nossa própria vida, a nossa carne, ela desgasta, nós ficamos doentes. A nossa vida é assim. Só que o texto nos conduz à vontade de Deus. Aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Ou seja, fomos criados para uma eternidade para desfrutá-la com Deus. E é por isso que a gente já pode começar a desfrutar de um relacionamento com Deus agora. Porque a nossa eternidade só se baseia nesse relacionamento com Deus. A nossa eternidade não é porque o céu vai ter ruas de ouro, é porque vamos encontrar pessoas queridas. Não, por mais que a gente queira isso tudo, o ponto principal é que Deus estará lá. Deus é o ponto principal. Assim como devemos já viver para a glória de Deus, para adorar a Deus, para testemunhar acerca de Deus, lá nos céus vai ser um louvor eterno, adoração eterna, glorificação a Deus eternamente. Isso já tem que ser o nosso prazer agora, a gente não pode deixar isso para depois. Por isso esse chamamento à sobriedade também é um chamamento a uma vida de adoração, uma vida de glorificação a Deus, uma vida em prol de fazer a vontade de Deus e não as nossas próprias vontades, porque somos pecadores. Se não estivermos atentos, se não estivermos sóbrios, a gente pende sempre para o nosso lado, para o lado do pecado. É o lado mais fraco. Mas nós cremos num Deus que nos sustenta em suas mãos, que nos aponta o caminho e nos dá os recursos necessários para que a gente se fortaleça cada dia mais nele e assim busquemos uma vida sóbria. Você crê nisso? Amém? Elimar? Se convertem e aí elas falam assim: ah, não, mas eu não me arrependo de nada, vou continuar seguindo a minha vida. E assim, você vê que as pessoas, elas acham que servir a Deus não precisa de mudança, não precisa de você olhar para dentro de si, se reconhecer pecador, se reconhecer do pecado, se arrepender dele, confessá-lo, abandoná-lo. Então, assim, isso me deixa muito preocupado, porque aí eles entram nessa questão do imediatismo. Eles não querem abrir mão do que já tem, da fama, das riquezas e tudo mais, para servir a Deus. Eles acham que vão continuar ali e Deus vai aceitar e vai ficar tudo bem. E não é assim que a palavra de Deus nos ensina. Inclusive, no Antigo Testamento, Deus falando com o povo de Israel, exortando e tal, e ele fala assim: ah, estando vocês acostumados a fazer o mal, como é que vocês vão fazer o bem? Então, ou seja, se a gente não mudar, não buscar mudar, entender que a gente precisa de mudança, e essa mudança ela só vem quanto mais a gente se achega a Deus. Que aí a gente vai se reconhecer pecador, reconhecer que precisa de mudança, reconhecer que precisa de transformação, e essa transformação só vem pelo poder e pelo Espírito de Deus agindo em nós. Então, assim, a gente precisa realmente ter essa visão, que lá no céu vai ter as ruas de ouro, vai estar tudo certinho, mas a gente tem uma longa caminhada até lá ainda. Às vezes pode ser só hoje, mas a cada momento, a cada dia, a gente precisa se achegar a Deus e mudar. Essa longa caminhada, ela não precisa nem ser caracterizada pelo período de tempo, né? Mas de repente pelo sofrimento, pelas lutas que a gente enfrenta aqui. Pode ser de 2 dias, mas 2 dias duros, que parecem assim, um período muito grande. Então nós precisamos realmente estar atentos, sóbrios, firmes no Senhor. De acordo com aquilo que você falou, Delimar, eu trouxe o texto de Romanos 12:2,
essa mudança exatamente provocada por Deus, Paulo nos orienta, né? Para a gente não se conformar ao quê? A esse mundo, a esse século, aquilo que Satanás muitas vezes tem apontado para nós de coisas que Deus mesmo pode nos abençoar, mas a gente desvirtua, não é verdade? Por isso a gente não tem que se apegar, a gente tem que viver de acordo com os padrões de Deus e não os padrões desse mundo, mas estar abertos para que Deus efetue a transformação em nossas vidas, uma transformação de mente, uma transformação de caráter, que necessariamente implica em transformação de vida. Quando a nossa mente muda, isso se externa através das nossas atitudes, da nossa conduta, da nossa fala, e a gente passa a experimentar então o quê? O que Paulo apresenta para nós, a boa, agradável e perfeita vontade de Deus, que é muito melhor do que a nossa. Fala, meu irmão. É interessante ali também em Abacuque, né? Abacuque 3, na oração de Abacuque, né? Onde ele declara a questão da humilhação, né? Você se colocar diante de Deus, entendendo quão pequenez que você é, né? Até a própria oração, né? Onde você se coloca na linha da humildade diante do Senhor e o exalta, né? Reconhecendo todo o seu poderio, né? Vai bem de encontro até com a pregação do Senhor no domingo, né? Como falando justamente do centurião, né? Aquela questão diretamente que fé, né? Que fé aquela, né? De reconhecimento do poderio de Deus, do poderio de Jesus Cristo sobre todas as coisas. Então, eu acho que falta muitas das vezes na gente justamente esse reconhecimento, né? Não nos colocarmos como ponto central, né? Ou como uma antropocentria gigantesca que tem apresentado na mídia todos os dias para tentar quebrar essa humildade que tem de ter diante do Criador, né? Que requer, na verdade, verdadeiro louvor. O Delimar falou uma coisa muito interessante, né? De você realmente reconhecer isso diante de Deus, né? No Velho Testamento, você que é um cara mau, você é mau, ponto. Você olha e já pratica o mal. Então, a tendência nossa é essa. Agora, quando você tem consciência disso e bate contra isso, aí já começa a mudar de figura, que é o que Deus começa a trabalhar, e é o que Abacuque coloca aqui, né? Ô Senhor, lembra-te de mim, né? Na sua misericórdia, porque ele sabe que Deus vai exercer a sua justiça. E para não cair sobre a ira de Deus, né? Ou sobre a aplicabilidade dessa justiça, né? Só vai a partir do momento que você reconhece realmente que você necessita dele constantemente, o dia todo, toda hora, todo segundo, né, pastor? Isso aí. E aí nós temos visto então que essa é uma realidade, essa intoxicação na área espiritual da vida é quando a gente muitas vezes é tentado e pende para esse lado de amar muito mais esse mundo, as coisas desse mundo, e a viver numa vida de conformidade com os nossos pecados. Por isso Pedro chama a sermos sóbrios. Mas a intoxicação ela também pode ser o quê? Física. E Satanás usa desses recursos em meio à nossa fraqueza. Quantas pessoas estão dependentes de drogas, produtos químicos, do álcool, pessoas dependentes de remédios, pessoas dependentes de cigarros e tantos outros vícios, pornografia, celular, as mídias sociais. Quantas pessoas vivem numa vida de dependência de tudo isso e acaba o quê? Consumindo o corpo físico, acaba levando à exaustão, acaba realmente quebrando, triturando a pessoa. Mas o vício é tão grande, o prazer que aquilo oferece é tão grande que a pessoa não consegue se desvincular daquilo. E é por isso que nós somos chamados pela palavra de Deus a uma vida de sobriedade. E Deus, em sua santa palavra, nos ordena de maneira consistente a vivermos uma vida sóbria. Olha o que Paulo escreve aos Efésios, no capítulo 5, versículo 18. Não se embriaguem com vinho, pois leva ao quê? A devassidão. A característica aqui é clara. A embriaguez com vinho necessariamente vai levar à devassidão. A devassidão é aquele estilo de vida completamente oposto ao da vontade de Deus, a que tenhamos uma vida santa, uma vida pura, uma vida de acordo com a vontade de Deus. Não tem limite. E aí Paulo continua, ao invés de se embriagar com vinho, que leva a uma destruição de vida, que leva à devassidão, o que o cristão tem que fazer? Deixem-se encher do Espírito. É uma ação de Deus nas nossas vidas em que a gente tem que fazer de tudo para não atrapalhar. Continuarmos sermos cheios do Espírito de Deus.
E em alguns domingos atrás, eu não me lembro quando, a gente conversou sobre esse texto, não é verdade? De que todo cristão, ele tem o Espírito Santo de Deus por completo. Não tem uma parte do Espírito Santo de Deus. Ou seja, nós já somos cheios do Espírito Santo. Nós temos o Espírito Santo. O que nós não podemos é permitir que em nossas vidas, tudo aquilo que falamos anteriormente, na parte espiritual, o amor a esse mundo, ou o cometimento de tantos pecados que nos afastam de Deus, fazer com que isso venha, como Paulo escreveu, deixar apagar o Espírito. Mas a gente tem que cada dia mais evidenciar essa ação poderosa que Deus fez em nossas vidas, que por conta da sua graça nos deu o seu Espírito. A gente não merecia nada, mas Ele nos deu o seu Espírito. E a gente tem que evidenciar isso, que somos agora a habitação do Espírito Santo de Deus. E é aquela história, aquela ideia de que, uma vez tendo a mente transformada, renovada, isso vai ser esboçado através das nossas atitudes, das nossas palavras, para que a gente glorifique a Deus, para que a gente testemunhe do Evangelho, para que a gente fale acerca dessa ação poderosa de Deus em nossas vidas. Porque Satanás se contenta em controlar a vida de alguém que está exatamente absorvido com tantos vícios. Satanás se deleita com isso, ele não está nem aí. Se a pessoa não estiver sendo controlada por Deus, ele vai usar tudo aquilo que é de artifício em que a pessoa está sendo controlada por aquilo, seja uma droga, seja qualquer outro tipo de vício, para acabar com a vida daquela pessoa. Mas a Bíblia deixa claro, nas palavras de Jesus, que a gente só pode ter o quê? Um Senhor. A gente só pode ter um Senhor. Se a gente tiver dois ou mais, o que acontece? Ou a gente vai amar mais um, deixar de lado o outro, viver mais em prol de um que do outro. Não existem alternativas. Precisamos buscar ao Senhor. A pessoa que é viciada em uma droga, naturalmente, ela vai dar a essa droga tudo que ela tem. Toda a adoração, toda a dedicação, o seu tempo, os seus recursos, tudo isso vai ser em prol desse vício. Ao passo que, olha que interessante, quando nós vivemos para Deus e compreendemos tudo aquilo que Ele fez por nós, exatamente por causa do seu grande amor, ao invés de sermos embriagados com vinho ou viciados em certo tipo de droga, onde a gente se consome todo por isso, é muito melhor a gente se consumir por Deus e deixarmos ser consumidos por Ele, pelo seu amor, pela sua graça, e darmos tudo aquilo que somos e temos para Ele. Faz sentido para você isso? Porque pensa, se a droga consome, acaba com a vida da pessoa, porque ela dá tudo que tem, dá tudo de si, a gente sabe que uma vez a gente dando tudo de si para Deus, a gente tem mais e mais e mais e mais. A matemática de Deus é assim. Quanto mais a gente se doa para Deus, quanto mais a gente tem a sabedoria de usar o nosso tempo para Deus, quanto mais a gente desfruta de um relacionamento com Deus, seja em oração, na busca pela palavra de Deus, mais e mais somos abençoados, não porque estamos correndo atrás dessas coisas e merecemos agora, não, mas porque Deus é bom. Deus é bom e Ele está apontando para nós esse estilo de vida, de nos entregarmos totalmente, de vivermos para Ele. A gente sabe que basta você ler um jornal, acessar aí uma rede de notícias, muitos dos crimes que são cometidos, e na maioria dos crimes hediondos, são na base de quê? De entorpecentes, não é verdade? Por causa do consumo excessivo de alguma droga, seja do álcool, enfim. E Satanás está se deleitando com isso. Ele se satisfaz com isso, ele tem prazer nisso. Eu não tenho dúvida de que ele usa desses artifícios para controlar a mente de alguém. Porque são momentos em que as pessoas estão suscetíveis, estão fracas. A mente já nem funciona direito mais. E o diabo usa. Ele é estratégico, ele quer realmente usar tudo aquilo que entorpece a nossa mente, tudo aquilo que nos atrapalha a estarmos próximos de Deus. Efésios 2:2, Paulo escreve Satanás como sendo o espírito que agora atua, sabe aonde? Os filhos da desobediência. É o espírito que atua nos filhos da desobediência. Por isso precisamos estar sóbrios, porque quem está sóbrio obedece. Quem está sóbrio compreende quem é Deus. E aí, como o Delimar e o Edson apontaram para nós, a gente compreende quem é Deus e compreendemos quem nós somos também. E a nossa dependência de Deus, o quanto precisamos de Deus. Por isso, essa característica da sobriedade, ela tem que fazer parte da nossa vida.
Mas além de, muitas vezes, a sobriedade significar essa intoxicação espiritual, na área espiritual, ou uma intoxicação até mesmo física, em que o diabo se utiliza desses recursos para nos afastar de Deus, muitas vezes a falta de sobriedade também, ela pode estar significada com a nossa falta de disciplina, a nossa falta de um autocontrole. Porque uma das maneiras pelas quais um cristão vive uma vida sóbria é ele buscar ter uma vida disciplinada. Ele buscar em Deus ter uma vida de autocontrole, de domínio próprio. Não faz parte do fruto do Espírito, o domínio próprio? Sobriedade, disciplina, domínio próprio, isso precisa fazer parte da vida da gente. A gente tem que exercitar isso. Na verdade, se temos já o Espírito Santo de Deus habitando em nós, o fruto do Espírito já está em nós. O que nós precisamos é fazer o quê? Colocar em prática. O que a gente precisa é exercitar, baseados na graça de Deus, que nos aponta sempre o caminho e nos dá condições para colocar isso em prática. Não é à toa que, se as coisas acontecem na nossa vida, nos deixam impacientes, é porque a gente tem que colocar em prática o quê? A paciência. As coisas sempre vão acontecendo de forma com que a gente venha colocar em prática a desenvoltura do fruto do Espírito, né? Se a gente está naquela coisa de odiar um irmão e não querer estar perto das pessoas, o fruto do Espírito se caracteriza como sendo o que também? O amor, a bondade, a mansidão. Meus irmãos, a gente tem que observar tudo aquilo que Deus vai dispondo nas nossas vidas. Nós temos os recursos, basta buscar no Senhor. Paulo escreve em 1 Coríntios 9, versículos 25 a 27, ele fala o seguinte: todo atleta em tudo se domina. Olha que interessante a expressão que ele usa, a forma como ele escreve. Todo atleta em tudo se domina. Não se domina em algumas coisas, mas em tudo. É alguém disciplinado. Aqueles para alcançar uma coroa corruptível. Nós, porém, a incorruptível. Assim corro também eu, não sem meta. Assim luto, não como desferindo golpes no ar, mas esmurro meu corpo e o reduzo à escravidão, para que, tendo pregado a outros, não venha eu mesmo a ser desqualificado. Ou seja, Paulo está comparando o cristão com um atleta que é disciplinado, que se disciplina em todas as coisas, e da mesma forma nós precisamos ser disciplinados em todas as coisas. É claro que inclui o quê? Disciplinados numa vida de oração, disciplinados numa vida de leitura bíblica, disciplinados numa vida em comunhão com os irmãos. Nós vamos ver um pouco mais sobre isso mais à frente. Mas nós temos que ser disciplinados também, sabe, quanto ao quê? Se o texto fala para nós sermos disciplinados em tudo, se o atleta é disciplinado em tudo, ele está comparando a gente com o atleta, a gente tem que ser disciplinado quanto à comida. Faz sentido para você? Porque quantas pessoas não comem para viver, né? Você já ouviu isso, né? Vivem para comer, não controlam a boca. É a famosa gula, que é pecado. Quantas pessoas não controlam a questão relacionada ao beber, e não é só bebida alcoólica. Tem gente que é viciada em Coca-Cola, né? Não vive sem. Quantas pessoas não são controladas quanto a um sono, a qualidade do sono, né? Porque vivem em prol de tantas outras coisas e não descansam. Gente que não descansa, muitas vezes não toma boas decisões, porque no outro dia está só o fracasso. Não consegue fazer boas escolhas, porque muitas vezes o trabalho esgota, e a pessoa está ali virada no trabalho, e tem que tomar uma decisão sobre outra coisa, que não tem nada a ver com o trabalho. Às vezes a mente está no trabalho, mas quando vai tomar uma outra decisão sobre outra coisa, a mente não consegue raciocinar em nada sobre aquilo. Por isso o descanso é necessário. É necessário. Decisões precipitadas, imediatistas. Mas o próprio Deus orienta. O ser humano precisa descansar. Desde o Gênesis, né? No 7º dia, Deus promoveu ali o descanso. Ele sabe que os nossos recursos são muito limitados. E quão mais proveitoso é esse descanso no Senhor. É por isso que nós precisamos dessa orientação da palavra de Deus. Sermos sóbrios, porque Satanás tem destruído a vida de muitas pessoas. E muitos cristãos estão indo nesse embalo, amando mais a esse mundo, continuando numa vida de pecados.
Muitas vezes o que muito se debate na igreja é quanto à bebida alcoólica, se o crente pode ou não pode. Veja a falta de maturidade, né? Porque muitos não conseguem se controlar e exatamente se embriagam. Se embriagam. Aí a gente percebe, meus irmãos, que somos falhos. Somos sim pecadores. Precisamos o tempo todo de Deus. O tempo todo dele nas nossas vidas, porque Satanás está atacando. E assim como Pedro escreve, nós precisamos ser sóbrios e vigilantes. A vigilância é aquela característica de alguém que está em prontidão. O tempo todo está atento, está alerta. É como aquela figura que sempre foi lançada para nós, né? Desde o Antigo Testamento, no Novo Testamento, a figura do atalaia, né? Aquele que está ali de vigilância, aquele que está atento a tudo que está acontecendo, está na torre de vigília. Nós precisamos desenvolver essa postura. Se Satanás está onde? Ao nosso derredor, rugindo como leão, se a gente dormir no ponto, hein, Desirê? Se dormir no ponto, já era. Precisamos ser sóbrios e vigilantes. Uma coisa complementa a outra, as duas em conjunto é algo fantástico, maravilhoso, sendo uma diretriz do próprio Deus para a vida do crente. A sobriedade e a vigilância. E aí a gente entra no versículo 9 aqui, quando ele diz, olha, resistam-lhe firmes na fé. Resistir a quem? Ao diabo. Resistir precisa ser uma conduta nossa, a partir do momento em que desenvolvemos uma sobriedade, uma vida de vigilância, estamos atentos a tudo aquilo que o diabo está fazendo. Por isso a importância da gente não dormir no ponto, que a gente tem que estar ligado. A gente viu semana passada um pouco sobre o diabo e os ataques que ele faz, os ataques que ele desfere. É por isso que a gente tem que vigiar, porque a gente conhece o nosso inimigo e a gente sabe como é que ele ataca. E agora Pedro continua em suas orientações dizendo, resistam-lhe firmes na fé. E aí ele desenvolve aquele raciocínio de que irmãos nossos espalhados pelo mundo todo estão enfrentando as mesmas dificuldades. Então assim, a gente não pode desenvolver aquela postura do mimimi, né? Ah, mas só eu que passo por isso, ninguém sabe o que eu estou passando. Não, as dificuldades todos enfrentamos. É claro que um em um grau, outro em outro, mas enfim, nós precisamos compreender que dificuldades todos enfrentamos. E a postura que nós precisamos tomar e desenvolver é resistir ao diabo. Mas existe uma forma da gente fazer isso. A gente resiste firme na fé. E o que é resistir? Essa palavra é muito importante, é muito interessante a gente buscar o sentido, o significado dela, porque o resistir não é simplesmente uma atitude de defesa. Não é você se acuar. Mas o resistir é exatamente você se colocar contra. É uma atitude de oposição. Não necessariamente precisamos contra-atacar, mas nós temos que nos manifestar de maneira oposta. A nossa atitude tem que ser diferente. A resistência, ela se caracteriza exatamente por conta dessas coisas. Nós nos colocamos contra, nós somos opostos ao diabo e tudo aquilo que vem dele. Tiago escreveu basicamente nas mesmas palavras aqui que Pedro, né? Quando ele diz, em Tiago 4,7, portanto, sujeitem-se a Deus, mas resistam ao diabo. A mesma postura, Tiago exige do crente, resistam ao diabo e ele fugirá de vós. Ou seja, é algo garantido, se a gente resistir ao diabo, se a gente se demonstrar contra, se a gente viver uma vida de oposição ao diabo, ele vai continuar ao nosso derredor ali, mas ele não vai nos alcançar, ele vai fugir. É uma postura, é uma condição de vida. Sujeitem-se a Deus. Por isso Pedro escreve, resistam-lhe firmes na fé. E Tiago diz, sujeitem-se a Deus. Ou seja, essa postura nossa de vida, de resistir ao diabo, é exatamente porque estamos apoiados em Deus, sujeitos a Deus. Essa resistência ao diabo só vai funcionar se a gente confiar no Senhor. Se a nossa fé estiver em Deus. Com os nossos recursos, a gente não consegue. Nós não temos forças para isso. Semana passada a gente até viu que até o arcanjo Miguel, né, nem se colocou contra o diabo no sentido dele mesmo declarar alguma coisa a partir dele. Mas ele falou o quê? Que o Senhor te repreenda. Lá em Judas está escrito isso. Que o Senhor te repreenda. Se um anjo, um arcanjo, né, que é muito mais poderoso que a gente, quem somos nós, né? Para chegar naquela guerra espiritual contra o diabo e eu te repreendo. A gente não repreende ninguém.
É no nome de Jesus. Há poder no nome de Jesus. E é isso que nós temos que nos basear. A nossa confiança em Deus, a base que nós podemos permanecer firmes na fé, a base com a qual nós podemos resistir ao diabo e aos seus ataques, é a nossa fé em Deus. Porque Satanás é esse inimigo muito forte para ser derrotado por nós, sozinhos. Nós precisamos de Deus. Paulo diz que as armas da nossa guerra, elas não são carnais, mas poderosas em Deus para destruir fortalezas. As nossas armas não são carnais, nem a nossa guerra é carnal. A nossa guerra está num nível espiritual, um nível muito mais elevado. Por isso que a nossa guerra não é contra pessoas, contra gente, contra potestades, contra demônios nas regiões celestiais. Nós temos que estar atentos, por isso a sobriedade, a vigilância, para que a gente possa resistir o diabo firmes na fé, confiados no Senhor. Isso deve ser feito exatamente depositando a nossa confiança total em Deus, em todos os recursos que Ele mesmo nos oferece. Paulo escreve aos Efésios, no capítulo 6, versículos 10 e 11: quanto ao mais, sejam fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Vistam-se com toda a armadura de Deus, para poderem ficar firmes contra as ciladas do diabo. Ou seja, Deus tem disposto para cada um de nós os recursos necessários para que a gente esteja de pé nessa luta, para que sejamos firmes nessa luta. Ele nos dá todos os recursos. Por isso que, além de confiar em Deus e nos recursos que Ele nos oferece, quais são esses recursos que Ele nos oferece? Um deles é a própria palavra, as Escrituras Sagradas. Como que a gente pode resistir ao diabo firmes na fé? Através das Escrituras. Lembrem comigo quando o próprio Jesus foi tentado pelo diabo lá no deserto. Se o contexto da carta aqui de Pedro é um contexto de sofrimento, Jesus passou 40 dias privado do alimento. Vamos colocar aí, ele estava sofrendo fome, né? Ele estava querendo comer alguma coisa. E o diabo chega e fala o quê? Transforma essas pedras em pão, né? E ele sempre rebatia com a própria palavra de Deus, usando no contexto adequado, da forma correta. Porque quantas vezes Satanás tenta a cada um de nós também a usarmos até mesmo situações bíblicas, versículos isoladamente, fora do seu contexto, para de repente basear uma atitude nossa, uma postura de vida nossa, escolhas que fazemos. É por isso que precisamos ser amantes da Escritura Sagrada, nos debruçarmos, estudarmos, lermos com carinho, com atenção, buscando em Deus toda a orientação que a gente precisa para termos a correta visão acerca daquilo que ela nos ensina. Ter o direcionamento do Senhor para aquilo que aquele texto aponta para nós, porque senão é sempre a nossa vontade que vai prevalecer. Esses dias um rapaz queria até me tentar convencer acerca da bebida, não, que a Bíblia deixa aqui e pode beber. E falando um monte de coisa, apoiando a questão até da embriaguez. Eu falei, rapaz, não usa texto fora de contexto. É perigoso. É perigoso. Eu vi um pastor até mesmo falando que o cachorro vai para o céu agora. O pet, a teologia pet agora. É triste isso. Usando a Bíblia para querer convencer o públicozinho dele lá que tem os seus pets, que estão tristezinhos, chateados porque o cachorrinho morreu. Ah, eu vou sentir tanta falta. Eu entendo. Vai fazer falta sim. Mas ele quer mostrar biblicamente que você vai reencontrar com aquele petzinho no céu. A gente ri, mas ri de raiva, né? A gente, pecador, dá vontade de fazer um carinho bem grande e falar, meu irmão, vamos ler a Bíblia direitinho, né? Vamos pedir a Deus para... Vivemos nesses dias, meus irmãos. Vivemos nesses dias. Sim. Nós estamos sujeitos a isso. A gente olha, a gente aponta, a gente faz as nossas críticas, mas a gente tem que estar sóbrio e vigilante. Porque muitas vezes as nossas tentações são as mesmas. A gente pode cair nos mesmos erros, nos mesmos vacilos. É por isso que a gente tem que reconhecer quem Deus é, quem nós somos. A nossa dependência é completa dele. A gente só consegue resistir ao diabo e aos seus ataques apoiados no Senhor, quando a nossa fé está firmada no Senhor.
Fala, minha irmã. Não está na Bíblia isso. Que o animalzinho vai estar no ser humano, né? Então, assim, a gente não pode ficar dando, assim, esperança, falando para o filho assim, você vai encontrar assim, porque não está na Bíblia isso, né? Eu lembrei, tô rindo aqui sobre isso. Sim. O texto que o teólogo Pet lá diz foi que o texto de Isaías 66, que o cordeiro habitará com o leão, tal, mas se vai ter cordeiro, se vai ter leão, se vai ter a serpente, por que o meu cachorrinho não vai estar lá? Falei, que raciocínio fantástico, né? E está aí. E está aí. Fora de contexto. Eu acho que nunca teve tão em voga, né? Assim, eu não sei se algumas pessoas já leram, mas esse livro ele demonstra, né, a estrutura e a armação dentro de uma ficção, né, mas com uma profundidade grande, de grandes conhecimentos bíblicos também, a toda a armação específica que o diabo faz, né, e justamente baseada em quê? Na própria cobiça interativa nossa, né? Ou seja, ainda chama a cobiça nossa como interativa. Olha lá, vai lá, não, ele gosta daquilo. Não, rapaz, arma assim, ó. Não, tem que ser besta. Não é assim, não. É assim, ó. Seja um camarada esperto. Tem que fazer assim, né? Mas aquele não tem importância, já é nosso mesmo. O que incomoda é aquele lá, ó. Aquele lá que está na casa de Deus lá, aquele lá quem tem que atacar. É aquele que o Gosson falou. Né? Não adianta, não vai ficando. Achar que você está orando todo dia, não, porque, rapaz, você vai orar, você vai criar uma redoma de uma casca lá, né, como faz o soldado romano, a galera romana faz aquela tapagem perfeita, mas não vai brincar, não. Abre para você ver se a flecha não entra, entendeu? E ele vai continuar sentando flecha sem dó, porque ele também não descansa. Eu vi um relato agora esses dias, né, os dois pastores discutindo, aí um falando sobre essa questão desses últimos dias e falando sobre a questão política mundial, né, e vai bem de encontro essa questão, né, da fé, né, a fé, a principal estrutura hoje é o abalo da fé pura em Deus, né? Aí ele fala que essa fé pura é aquela fé onde você realmente se entrega ao ponto de dizer, Senhor, eu realmente preciso de Ti, porque sem Ti eu não sou nada. E aí quando você faz isso, você começa a desbaratar, você começa a desbaratar toda a ação do diabo na sua vida. Porque aí você está se entregando literalmente a Deus, sabendo que tudo aquilo que está ao seu redor não vale nada, a não ser pela mão de Deus, como você falou, né? Não se embriagueis com vinho, mas encher do Espírito Santo, que é sem limite. Ou seja, porque aí o inimigo realmente vai ficar complicado por ele vai fugir de você. Porque realmente você vai ficar sem limite de quê? Porque você vai diminuir, Cristo vai crescer em você. Então, assim, isso é o que o diabo está batendo em cima hoje, né? Com tanta mídia retrógrada, destruindo aí a fé cristã, as famílias, os casais, né? Os filhos, né? Aí você vê que cada dia que você pega aí é coisa, cada dia destruindo as crianças, tirando as crianças da estrutura. Se você pega uma aula com as crianças, você vai ver o que eles estão vendo. Na hora que você começa a debater, você fala, não, isso aqui, né? Um tempo desse atrás eu fui fazer uma brincadeira, criei uma história, né, para as crianças, e aí eu botei todo mundo de saia justa. Porque na verdade, na hora que eu falei que quem tivesse enlameado, e quando o Senhor tivesse para chamar, quem não tivesse com a roupinha branquinha ficar de fora, teve um monte de gente que falou assim, mas peraí, de repente, você não sabe qual é a hora. E ele vai fechar a porta e não vai entrar. E ele ainda vai falar para você, eu te avisei. Te avisei. Aí eu perguntei, quantos estão lameados aí? Tem uns que falam, tio, acho que eu estou lameado. Então você vê assim, a consequência que tem, muitas das vezes, o que eles estão consumindo, né? O que essa moçadinha está consumindo. Então, assim, é uma preocupação gigantesca, e não é fácil, não. É por isso que a gente tem que instruir com os recursos que Deus nos dá. Ele nos dá a palavra de Deus, né? Se a gente buscar uma sobriedade, se a gente buscar uma vida de vigilância, tem que ser debaixo, na confiança no Senhor, através dos recursos que Ele nos propõe, que é a palavra dEle,
que é uma vida de santidade. A gente tem que buscar esse estilo de vida. A nossa vida é de oposição ao diabo, a nossa vida é contra o diabo. E uma vida contra o diabo é uma vida de santidade. Porque a vida que o diabo propõe, a vida que ele vive, é uma vida completamente oposta à de Deus, oposta aos dos filhos de Deus. O diabo se opõe a tudo aquilo que é de Deus. Então nós precisamos demonstrar em nossas vidas essa característica da santidade, da piedade, a busca pelo Senhor o tempo todo em nossas vidas. Manifestado em nossa fala, manifestado em nossas decisões, em nossas escolhas, tudo tem que revelar características do próprio Senhor Jesus. Afinal de contas, somos seus discípulos. O discípulo faz aquilo que o mestre faz. Então a gente tem que sim expressar uma vida de comunhão com o Senhor Jesus. Nós também podemos permanecer firmes na fé com uma vida de oração, confiados no Senhor, através da palavra de Deus, buscando uma santidade, buscando uma vida de oração. Não é à toa que Jesus ensinou seus discípulos a vigiar e orar. Vigiar e orar. Na oração modelo, a oração do Pai Nosso, o que Jesus fala? Não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, livra-nos do maligno, livra-nos do diabo. Jesus direciona a sua igreja a orar, a estar vigilante em oração. É um recurso que nós podemos dispor e fazer isso em todo tempo. A oração pode ser feita em todo o tempo, no nosso dia a dia, e nós podemos sim usufruir desse recurso, um recurso que está à nossa disposição. Meus irmãos, em quinto lugar, nós podemos permanecer na fé, vivendo uma vida de adoração. Isso tem que caracterizar o crente. A sobriedade, a vigilância, essa resistência ao diabo se manifesta também através de uma vida de adoração. E o que é uma vida de adoração? O contexto da carta de Pedro aqui é um contexto em que os crentes estão vivendo em meio ao sofrimento. E em meio ao sofrimento, o que é muito mais fácil a gente fazer? Reclamar, murmurar, falar mal do outro. Mas uma vida de adoração se caracteriza pelo quê? Reconhecer a Deus, a grandeza de Deus, louvar e adorar e agradecer por tudo aquilo que Ele é e tudo aquilo que Ele dispõe para nós. Nós temos que desenvolver essa vida de adoração. A gente tem que buscar isso todos os dias, porque dessa forma a gente se opõe ao diabo. A gente se coloca contra o diabo, porque o diabo quer que a gente faça o quê? Que a gente reclame. O diabo quer que a gente se divida. O diabo quer que o circo pegue fogo. Mas uma vida de adoração, uma vida voltada ao Senhor em gratidão, em louvor àquele que é digno, honras a Deus. É uma vida de humilhação nossa. Não é à toa que Pedro escreve, né? Humilhai-vos sob a poderosa mão de Deus, porque a gente sabe que aquilo que Deus tem para nós é muito melhor, e vale a pena caminhar de acordo com a vontade de Deus, viver uma vida de obediência, uma vida de adoração, uma vida de gratidão, uma vida de obediência, uma vida que celebra a Deus, celebra a Deus pelo que Ele é, por aquilo que Ele já fez, por aquilo que Ele faz, e até mesmo por aquilo que Ele ainda vai fazer. Porque se somos crentes, nós cremos que não há limites para a ação de Deus. Isso nos dá esperança para orar, não é mesmo? A gente não pede curas, livramentos, a gente agradece tanta coisa que já passou, mas a gente pede por aquilo que Deus pode fazer no futuro, porque cremos em Deus, cremos no seu poder, cremos na ação que Ele pode fazer. Por isso que a adoração tem que fazer parte da vida do crente. E em último lugar, a gente pode resistir permanecendo firmes na fé, exatamente vivendo uma vida de comunhão com os irmãos. É um outro recurso que Deus disponibiliza para nós. Afinal de contas, Jesus não morreu por uma pessoa, por um crente. Ele morreu por um povo dele, um povo que Ele comprou com alto preço, o sangue que Ele derramou ali na cruz, para que agora nós pudéssemos ser uma família, um corpo. E um corpo precisa dialogar, precisa haver harmonia no corpo. A gente tira isso pelo nosso próprio corpo, quanto mais no corpo de Cristo Jesus. Não é à toa que existe essa metáfora. Precisamos então viver de maneira harmoniosa, para que a gente possa resistir ao diabo, firmes na fé. Meus irmãos, a igreja do Senhor Jesus tem que estar unida, tem que viver em comunhão profunda,
Precisamos desenvolver relacionamentos saudáveis, precisamos ser pessoas confiáveis, precisamos compartilhar a vida. Essa é a realidade do corpo de Cristo Jesus. E quanto mais nos unimos, quanto mais estamos juntos em nome do Senhor Jesus, há libertação, há cura, somos fortalecidos, o sobrenatural acontece. Tudo isso porque desenvolvemos, em obediência à palavra de Deus, atitudes que o próprio Deus requer de nós. A comunhão com os santos é algo que Deus preza nas nossas vidas e nós também precisamos prezar por isso. Precisamos dar valor a isso. Precisamos desfrutar, seja das nossas reuniões aqui na igreja, seja às quartas-feiras, escola bíblica dominical, aos domingos, o culto de domingo à noite. A gente tem que amar estar aqui, adorar a Deus junto com irmãos na fé, ouvir, receber a palavra de Deus e compartilhar isso com irmãos aqui na igreja, fora da igreja. Vamos buscar isso, meus irmãos. Vamos buscar isso para que a igreja realmente ela tenha vida, e a vida que Deus propõe para a sua igreja. A gente não precisa encher de programações, né, Rev? Para que isso aconteça. Mas basta na simplicidade de encontros informais, nas nossas conversas diárias, sermos crentes, pessoas confiáveis, pessoas que querem desfrutar sim de um relacionamento umas com as outras, para que haja a vida de Cristo Jesus. E assim a gente realmente viva essa realidade do reino de Deus. Amém? Estamos em guerra. Vamos ser sóbrios, vamos ser vigilantes e vamos mostrar na nossa conduta essa postura de uma resistência, de oposição. Somos contra o diabo. Estamos com Deus e Ele é por nós. Se Ele é por nós, ninguém será contra nós. Que Deus assim nos abençoe. O microfone está com você, Edson? Ah, não está com quem? Bolinha? Ora para nós, Bolinha. Amém. Deus nos abençoe. Trazendo notícia da nossa irmã Elisete, ela continua no hospital, mas já recebeu alta. Ela está só aguardando uma ambulância, né, Rev? Poder levar ela do hospital para casa. Precisa ser na ambulância, porque a perna dela não pode dobrar ainda. Então ela precisa desse cuidado aí. Então a gente aguarda a ambulância e levar ela para casa. Deram um prazo aí de 72 horas para que isso aconteça. Graças a Deus, tudo ok na cirurgia. Em breve ela vai estar em casa. Continue orando por nossa irmã, para que a recuperação seja o mais breve possível. Amém?